A luz dos refletores me cegou por um segundo quando ele subiu ao pequeno palco improvisado. Eu estava ali, no meio daquele salão corporativo cheio de gente importante, segurando uma taça de espumante que nem tinha começado a beber. Meu coração batia com aquele misto de orgulho e ansiedade que toda esposa sente quando o marido está prestes a fazer um anúncio público. Ricardo tinha me ligado pela manhã, animado, quase eufórico. Amor, preciso que você venha ao evento hoje à noite. Vai ter uma surpresa importante. Vista aquele vestido azul que eu gosto. A voz dele transbordava entusiasmo, e eu me peguei sorrindo enquanto escolhia o vestido no armário, o azul marinho que ele disse que me deixava irresistível. Passei a tarde inteira me arrumando. Fiz as unhas, retoquei o cabelo no salão, caprichei na maquiagem, queria estar perfeita. Afinal, eram 12 anos de casamento, 12 anos de fidelidade absoluta, de apoio incondicional a cada sonho dele, a cada desafio profissional. Eu tinha orgulho de ser a esposa de Ricardo Mendes, o gerente de projetos que todos admiravam na Tech Vision Solutions. Quando cheguei ao salão de eventos da empresa, fiquei impressionada. Decoração sofisticada, mesas com arranjos de flores brancas, um bar completo servindo drinks elaborados. As pessoas circulavam em grupos, conversando, rindo. Reconheci alguns colegas de Ricardo que já tinha visto em festas anteriores. Todos me cumprimentaram com sorrisos educados, mas distantes. Aquele tipo de cordialidade corporativa que nunca passa de superficial. Você deve ser a esposa do Ricardo. Uma mulher loira, de uns 30 e poucos anos, se aproximou com um sorriso largo demais. Usava um vestido vermelho justo, salto alto, maquiagem impecável. Sou a Renata, da equipe de marketing. Seu marido fala muito de você. Estendi a mão, tentando parecer simpática. Prazer, Renata. Ele também comenta sobre o trabalho de vocês. Ela segurou minha mão com força excessiva, os olhos azuis brilhando com algo que eu não conseguia decifrar. Talvez admiração, talvez curiosidade, ou talvez algo mais. Deve ser tão legal ter um marido tão moderno, tão aberto. A frase saiu casual, mas carregava um peso que eu não entendi na hora. Franzi a testa levemente. Moderno? Ah, deixa pra lá. Ela deu uma risadinha, deu um tapinha no meu braço e se afastou, deixando um rastro de perfume caro e um desconforto que eu não conseguia nomear. Foi então que as luzes do salão diminuíram. Uma música suave começou a tocar. Todos se viraram para o pequeno palco montado ao fundo, onde um microfone e um telão esperavam. Ricardo subiu os 3 degraus com aquela confiança que sempre me encantou. Terno cinza perfeitamente cortado, gravata azul marinho, a mesma cor do meu vestido, percebi com um aperto no peito. Cabelo impecável. Ele sorriu para a plateia e o salão ficou em silêncio expectante. Boa noite a todos! A voz dele ecoou firme, segura. Obrigado por estarem aqui nesta noite especial. Aplauso educado. Eu bati palmas também, o coração acelerado. Será que ele ia anunciar uma promoção? Uma nova conquista profissional? Meus olhos brilhavam de orgulho. Hoje quero compartilhar algo muito importante com vocês. Ricardo fez uma pausa dramática, o sorriso se alargando. Algo que vai mostrar o quanto nossa empresa valoriza a autenticidade e a liberdade individual. Inclinei a cabeça tentando entender aonde aquilo ia dar. Ao meu redor, as pessoas pareciam igualmente curiosas, alguns sussurrando entre si. Eu sempre acreditei que o casamento tradicional é uma instituição ultrapassada. As palavras saíram da boca dele como se fossem a coisa mais natural do mundo, cheia de regras antiquadas que sufocam a individualidade. Senti meu estômago apertar. O que ele estava dizendo? Por isso quero que todos saibam. Ele fez outra pausa, olhando diretamente para o público, o sorriso confiante nunca vacilando. Que estou oficialmente abrindo meu casamento. O mundo parou. Não, espera. O mundo continuou girando, mas eu simplesmente congelei. As palavras ecoavam na minha cabeça, se chocando contra minha compreensão como ondas violentas contra pedras, abrindo,
Meu casamento. Isso não é traição. A voz dele continuou, firme, convicta, enquanto meu cérebro lutava para processar cada sílaba. Isso é maturidade, é evolução, é reconhecer que o amor não precisa ser uma prisão. Aplausos começaram a surgir, tímidos no início, depois mais fortes. Alguns assobios, risadas de aprovação. Eu estava de pé no meio do salão, a taça de espumante tremendo na minha mão, os olhos arregalados fixos nele. Abri a boca, para gritar, para protestar, para perguntar o que diabos estava acontecendo, mas nenhum som saiu. Minha garganta tinha se fechado completamente. E para provar que estou falando sério, Ricardo desceu do palco com passos decididos. O salão inteiro o seguiu com os olhos. As palmas continuavam, agora acompanhadas de incentivos animados de alguns colegas. Ele caminhou direto até onde Renata estava, a mulher do vestido vermelho, a que tinha me cumprimentado minutos atrás com aquele sorriso estranho. Ela não pareceu surpresa, não pareceu constrangida. Ela simplesmente sorriu de volta. E então aconteceu. Ricardo a puxou pela cintura, inclinou-se sobre ela e a beijou. Ali, na frente de todos, na boca. Um beijo longo, profundo, íntimo. O tipo de beijo que não deixa dúvidas sobre intenção, sobre desejo, sobre tudo. O salão explodiu em aplausos. Palmas entusiasmadas, assobios, gritos de "é isso aí!" e liberdade. Algumas pessoas ergueram suas taças em um brinde informal. Outras tiraram os celulares para fotografar o momento. E eu estava a menos de 5 metros deles, invisível. Ninguém olhou para mim. Ninguém perguntou o que eu achava. Ninguém pareceu se importar que a esposa, a mulher que usava na aliança que combinava com a dele, a mulher que abriu mão de sonhos próprios para apoiar os dele, a mulher que passou 12 anos sendo absolutamente fiel, estava ali, testemunhando aquilo. As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas eu as segurei com força sobre-humana. Não ia chorar. Não ia dar esse gosto a ele. Não ia desmoronar na frente de estranhos que aplaudiam minha humilhação como se fosse um espetáculo de entretenimento. Meus dedos apertaram a taça com tanta força que pensei que o vidro fosse quebrar. A aliança de ouro no meu dedo anelar de repente pesava toneladas, não como símbolo de amor, mas como algema. Ricardo finalmente se afastou de Renata, ambos rindo, sem fôlego. Ele se virou para a plateia, os braços abertos como um apresentador de show, esperando ovação, e recebeu. Mais aplausos, mais gritos de incentivo. Obrigado, pessoal. Ele acenou, radiante. Isso é o futuro, isso é liberdade. Renata pegou a mão dele, entrelaçando os dedos, e os dois subiram de volta ao palco. Ela sussurrou algo no ouvido dele. Ricardo riu alto, aquela gargalhada que eu conhecia tão bem. A mesma que costumava me fazer sorrir, mas que agora me fazia sentir náusea. E agora... Ricardo pegou o microfone novamente, o braço ainda em volta da cintura de Renata. Vamos celebrar. Música, bebida e muita alegria, porque hoje marca o início de uma nova era. A música voltou a tocar, mais alta agora. As pessoas começaram a se movimentar, formando grupos, conversando animadamente sobre o evento inesquecível. Alguns vieram cumprimentar Ricardo e Renata, como se fosse um noivado, como se fosse algo bonito. Eu continuava parada. Meus pés pareciam cimentados no chão. O vestido azul marinho, aquele que ele tinha pedido especificamente que eu usasse, de repente parecia um uniforme de humilhação. Ele tinha planejado isso. Tinha me pedido para vir arrumada, bonita, presente, para testemunhar minha própria desvalorização. Uma colega dele, uma mulher mais velha de cabelos grisalhos, passou por mim e murmurou sem olhar diretamente. Que situação, né? Mas continuou andando, sem esperar resposta, sem oferecer apoio. Porque, no fundo, todos achavam que aquilo era normal, moderno, progressista. Eu era a única que ainda vivia em valores ultrapassados.
Meus olhos procuraram a saída. As portas duplas de vidro ao fundo do salão brilhavam como promessa de fuga. Mas meus pés não se moviam. Algo me segurava ali. Talvez choque, talvez descrença, talvez a esperança irracional de que aquilo fosse um pesadelo e eu fosse acordar a qualquer momento. Foi quando nossos olhares se encontraram. Ricardo me viu. Pela primeira vez desde que subiu no palco, ele realmente me viu. E sabe o que fez? Sorriu. Aquele sorriso confiante, quase condescendente. Depois acenou, um gesto casual com a mão livre. A outra ainda segurava Renata. Como se estivesse me cumprimentando numa festa qualquer. Como se não tivesse acabado de destroçar 12 anos em questão de minutos. Como se minha dor fosse irrelevante. Como se minha fidelidade fosse garantida, meu silêncio esperado e minha presença ali, decorativa. E foi nesse momento, naquele segundo infinito em que ele sorriu para mim sem um pingo de culpa ou remorso, que algo dentro de mim simplesmente despertou. Não foi raiva, ainda não. Foi clareza. Clareza cristalina de que eu tinha sido enganada. De que minha lealdade tinha sido desperdiçada, de que minha presença ali não era acidental. Eu tinha sido convocada para ser testemunha da minha própria substituição. Respirei fundo, os pulmões queimando como se tivessem esquecido como funcionar. Larguei a taça de espumante numa mesa próxima com cuidado excessivo, porque mesmo no meio do caos, parte de mim ainda estava presa aos bons modos, à compostura, ao controle. E então, finalmente, meus pés obedeceram. Comecei a caminhar em direção à saída. Cada passo parecia ecoar dentro da minha cabeça, abafado pela música que tocava alto demais. Passei por grupos de pessoas rindo, conversando, alheias. Ninguém me parou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Eu era invisível. Mas justo quando minha mão tocou a maçaneta fria da porta de vidro, prontas para empurrá-la e sair daquele lugar sufocante, a porta se abriu do lado de fora e alguém entrou. Um homem alto, de uns 50 e poucos anos, terno escuro impecável, cabelos grisalhos penteados para trás, postura ereta. Ele parou na entrada, os olhos percorrendo o salão com uma expressão que oscilava entre surpresa e desagrado. Eu dei um passo para trás automaticamente, permitindo que ele entrasse. Nossos olhos se cruzaram por uma fração de segundo. Ele tinha aquele olhar penetrante de quem vê além das aparências, de quem entende situações complexas num piscar de olhos. Com licença, murmurei, a voz saindo rouca, quase inaudível. Mas ele não me deixou passar. Não de forma grosseira. Simplesmente levantou uma mão em gesto de pausa, os olhos ainda fixos em mim. A senhora está bem? A pergunta veio baixa, direcionada só a mim, carregada de uma preocupação genuína que me pegou completamente desprevenida. Pisquei, confusa. Quem era aquele homem? Por que ele se importava? Antes que eu pudesse responder, a música foi interrompida abruptamente. O silêncio que se seguiu foi tão repentino que todos no salão pararam o que estavam fazendo e olharam para minha entrada, para o homem parado na minha frente. E então vi as expressões mudarem. Surpresa, tensão. E no rosto de Ricardo, que ainda estava no palco com Renata, pânico. Eu nunca tinha visto tanto medo nos olhos do meu marido. E se você está aí se perguntando o que aconteceu depois, eu preciso que você faça uma coisa por mim agora. Se inscreva neste canal, porque eu vou contar cada detalhe dessa história que mudou minha vida completamente. Deixa seu like para fortalecer essa mensagem de empoderamento feminino e principalmente comenta aqui embaixo que horas você está assistindo isso e de que cidade você é. Eu leio todos os comentários e saber que tem mulheres do Brasil inteiro acompanhando me dá força para continuar compartilhando minha história. Porque o que aconteceu naquele salão foi apenas o começo. O homem que tinha acabado de entrar caminhou pelo salão com passos firmes e medidos. O silêncio que o acompanhava era denso, quase palpável. Todos o observavam, alguns com curiosidade, outros com apreensão visível.
Reconheci nos rostos ao redor aquela tensão específica de quem sabe que a pessoa que acabou de chegar tem poder, autoridade, e provavelmente não está ali para celebrar. Ricardo desceu do palco rapidamente, quase tropeçando no último degrau. A confiança que irradiava minutos atrás tinha evaporado, substituída por um nervosismo mal disfarçado. Ele alisou a gravata com as 2 mãos, o sorriso forçado tremendo nos cantos da boca. Senhor Augusto! A voz dele saiu mais aguda que o normal. Que surpresa! Não sabíamos que o senhor viria. Senhor Augusto! O nome reverberou na minha mente. Eu tinha ouvido Ricardo mencionar esse nome algumas vezes ao longo dos meses, sempre com um misto de respeito e receio. Era o diretor-geral da Tech Vision Solutions, o homem responsável pelas decisões mais importantes da empresa. Ricardo tinha comentado numa ocasião que ele era old school, um líder exigente que valorizava profissionalismo acima de tudo, e ele estava ali, testemunhando aquilo. Recebi uma mensagem interessante. Augusto parou no centro do salão, as mãos nos bolsos, a postura relaxada, mas a expressão séria. Sua voz era grave, controlada, o tipo de voz que não precisa ser alta para comandar atenção absoluta. Dizendo que havia um evento importante acontecendo aqui esta noite. Ricardo riu nervoso, as mãos se movendo em gestos descontrolados. Ah, sim, foi apenas uma celebração, sabe? Nada demais. Um momento de liberdade pessoal e... liberdade pessoal. Augusto repetiu as palavras lentamente, saboreando cada sílaba como se estivesse testando o gosto de algo amargo. Seus olhos percorreram o salão. O telão ainda ligado atrás do palco, os copos de bebida espalhados, as pessoas paralisadas em poses desconfortáveis. E então, pousaram em Renata, que ainda estava no palco, o vestido vermelho de repente parecendo muito chamativo, muito inadequado. E finalmente, seus olhos encontraram os meus. Eu ainda estava próxima à porta, meio escondida entre sombras e decoração. Queria desaparecer, sumir, ser engolida pelo chão. Mas o olhar dele me prendeu no lugar. Havia algo naqueles olhos. Não era pena, não era julgamento, era reconhecimento. A senhora... Ele apontou levemente na minha direção, o gesto educado, mas firme. Poderia se aproximar, por favor? Todos os olhos do salão se viraram para mim. Meu coração disparou. Meus pés hesitaram. Parte de mim queria abrir aquela porta e correr. Mas outra parte, uma parte que eu não sabia que existia até aquele momento, sussurrava: fique, encare. Não fuja da sua própria história. Dei o primeiro passo. Depois outro. Meus saltos altos faziam um ruído seco contra o piso de madeira, cada batida ecoando no silêncio opressor. Senti o peso de dezenas de olhares sobre mim. Curiosidade, constrangimento, alguns até com o que parecia ser... pena. Renata desceu do palco também, posicionando-se ao lado de Ricardo. A mão dela roçou a dele, num gesto possessivo que não passou despercebido por ninguém. Parei a alguns metros de Augusto. De perto, ele era ainda mais imponente. Não pela altura, mas pela presença. Tinha aquele ar de alguém que viu muito na vida, que não se deixava enganar por performances ou discursos bonitos. Qual é o seu nome? A pergunta veio suave, quase gentil. Marina. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Marina Mendes. Ele assentiu lentamente. Marina, a esposa de Ricardo Mendes. Não era uma pergunta, mas eu confirmei mesmo assim. Sim. Há quanto tempo vocês são casados? 12 anos. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas trocaram olhares significativos. Augusto virou-se para Ricardo, que tinha ficado visivelmente mais pálido. 12 anos é bastante tempo. Sim, é. Ricardo engoliu seco. Mas veja bem, senhor Augusto, o casamento evoluiu, sabe? As pessoas hoje entendem que relacionamentos podem ter diferentes formatos e... Silêncio. A palavra veio baixa, mas cortou o ar como uma lâmina.
Ricardo fechou a boca imediatamente, os olhos arregalados. Augusto deu alguns passos, circulando lentamente, como um professor preparando uma lição importante. Antes de continuarem batendo palmas e celebrando, alguém aqui esqueceu de explicar uma coisa. O silêncio ficou ainda mais denso. Eu mal conseguia respirar. Augusto parou bem no centro do salão, posicionado de forma que todos pudessem vê-lo claramente. Esta empresa foi construída sobre valores: respeito, integridade, transparência. Cada palavra era pronunciada com precisão cirúrgica. E nós não, eu repito, não compactuamos com comportamentos que violam esses princípios. Ricardo tentou intervir, a voz saindo trêmula. Mas, senhor, eu não violei nada. Foi apenas uma escolha pessoal de relacionamentos abusivos disfarçados de liberdade. Augusto o interrompeu sem nem olhar na direção dele, os olhos ainda fixos no público. Exposições públicas que humilham cônjuges sem seu consentimento. Manipulação emocional apresentada como maturidade. Ele fez uma pausa, deixando as palavras reverberarem. Isso não é modernidade, isso é covardia. Eu senti meu peito apertar. Alguém estava dizendo em voz alta o que eu mal conseguia processar dentro da minha própria cabeça. Augusto se virou então, pela primeira vez olhando diretamente para mim. E a pergunta que veio a seguir mudou tudo. Marina. A voz dele carregava peso, autoridade, mas também humanidade. A senhora foi informada previamente sobre essa decisão do seu marido? A senhora concordou com isso? O salão inteiro prendeu a respiração. Ricardo deu um passo à frente, as mãos levantadas em gesto defensivo. Senhor Augusto, isso é assunto privado. Não precisamos envolver minha esposa em... Envolver? A voz de Augusto subiu uma oitava, carregada de descrença. Ela é a principal envolvida. Ou você acha que pode tomar decisões sobre um casamento sem consultar a outra metade? Meus olhos ardiam. As lágrimas que eu tinha conseguido segurar com tanto esforço ameaçavam transbordar. Mas eu não ia chorar. Não ainda. Respirei fundo. O ar entrou pesado nos meus pulmões, carregado de umidade, perfume misturado, tensão. Fechei os olhos por um segundo. Apenas um, permitindo que toda a dor, toda a humilhação, toda a traição se condensasse numa única verdade cristalina. Quando os abri novamente, minha voz saiu firme, clara, inabalável. Não! A palavra ecoou pelo salão como um tiro. Eu nunca fui informada. Eu nunca concordei. Fiz uma pausa, sentindo cada par de olhos sobre mim, e continuei. Eu sempre fui fiel. 12 anos de fidelidade absoluta. 12 anos apoiando cada sonho dele, cada desafio, cada conquista. Minha voz não tremeu uma única vez. E eu nunca, nunca aceitaria ser humilhada publicamente e ter isso chamado de liberdade. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Olhei diretamente para Ricardo. Pela primeira vez em 12 anos, eu o enxergava com clareza total. Não era o marido que eu idealizava, o homem que eu achava que conhecia. Era um estranho egoísta, manipulador, covarde. Você me pediu para vir aqui. Minha voz ganhou força, alimentada por uma raiva justa que finalmente encontrava vazão. Me pediu para usar este vestido específico. Me trouxe aqui para ser testemunha da minha própria substituição, para ser humilhada na frente de seus colegas enquanto todos aplaudiam como se fosse um espetáculo. Ricardo tentou falar, mas nenhum som saiu. Sua boca abriu e fechou como um peixe fora d'água. E sabe o que é pior? Continuei, sentindo lágrimas finalmente escaparem, mas minha voz permanecendo firme. Você realmente achou que eu ia simplesmente aceitar, que minha fidelidade era garantida, que meu silêncio era esperado, que minha dor era irrelevante. Renata, até então calada ao lado dele, mexeu-se desconfortavelmente, os olhos baixos. Algumas pessoas no salão começaram a cochichar entre si, o desconforto evidente.
Augusto assentiu lentamente, como se eu tivesse confirmado algo que ele já suspeitava. Ele se virou para Ricardo e o olhar que direcionou ao meu marido era de puro desprezo contido. Então, o que você chamou de casamento aberto? Augusto deixou a frase pender no ar por um momento. É, na verdade, traição, pura e simples. Não. Ricardo finalmente encontrou a voz, aguda, desesperada. Não é traição se eu estou sendo honesto sobre... Honesto? Eu quase ri, mas saiu mais como um som sufocado. Você foi honesto quando me ligou de manhã dizendo que seria uma surpresa importante? Foi honesto quando me pediu para me arrumar bonita? Foi honesto quando me fez atravessar a cidade inteira para ver você beijar outra mulher na boca enquanto todos aplaudiam? Ele não teve resposta. Apenas ficou ali, boca aberta, olhos desesperados pulando entre mim e Augusto, procurando alguma saída que não existia. Augusto ergueu a mão, silenciando qualquer tentativa de Ricardo se defender. O gesto foi simples, mas carregado de autoridade absoluta. Ele caminhou até onde estava o microfone, ainda ligado no palco, e o pegou com movimentos deliberados. Quero que todos aqui presentes entendam algo. Sua voz amplificada preencheu cada canto do salão. A Tech Vision Solutions foi construída sobre princípios sólidos, e um desses princípios é respeito, especialmente nas relações pessoais. Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo cada rosto na plateia. O que testemunhei aqui esta noite não representa de forma alguma os valores desta empresa. Alguns funcionários baixaram a cabeça, outros trocaram olhares desconfortáveis. A atmosfera festiva de minutos atrás tinha se transformado em constrangimento coletivo. Ricardo tentou mais uma vez, a voz agora suplicante. Senhor Augusto, com todo o respeito, isso é minha vida privada. Deixou de ser privada no momento em que você decidiu transformá-la num espetáculo público usando as instalações da empresa. Augusto o cortou com firmeza cirúrgica. E deixou de ser aceitável no momento em que envolveu humilhação de terceiros. Renata finalmente falou, a voz pequena, quase infantil. Eu não sabia que ela não concordava. Ricardo disse que vocês tinham conversado e... Claro que ele disse. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse filtrá-las, carregadas de amargura. Olhei para ela diretamente pela primeira vez. Porque é mais fácil mentir para todo mundo do que ter a coragem de terminar um casamento de frente. Ela desviou o olhar, as bochechas corando. Parte de mim queria sentir raiva dela, mas o que predominava era... pena. Ela tinha sido manipulada também, usada como peça num jogo que Ricardo orquestrou sem pensar nas consequências. Meu corpo começou a tremer. Não de medo, mas de algo muito mais complexo. Uma mistura de raiva, tristeza, libertação e choque que meu sistema nervoso não sabia como processar simultaneamente. Minhas pernas fraquejaram e precisei segurar numa cadeira próxima para não cair. Foi quando senti uma mão firme, mas gentil no meu cotovelo. Sente-se. Augusto tinha se aproximado e guiou-me até a cadeira com cuidado. Depois virou-se para o restante do salão. O evento acabou. Todos podem se retirar. Houve hesitação inicial, ninguém querendo ser o primeiro a se mover. Mas quando Augusto repetiu, mais firme, acabou, as pessoas começaram a se dispersar. Conversas sussurradas, olhares furtivos na minha direção, alguns de compaixão, outros de pura curiosidade mórbida. Em questão de minutos, o salão que estava lotado ficou quase vazio. Restaram apenas eu, Augusto, Ricardo e Renata. Ah, e também um homem mais novo que eu não tinha notado antes. Cabelos escuros, óculos de armação fina, tablet nas mãos. Ele tinha um ar de eficiência silenciosa, provavelmente assistente de Augusto. O silêncio agora era diferente. Não mais carregado de expectativa ou tensão coletiva, mas pesado com a realidade crua da situação. Ricardo Mendes. Augusto voltou sua atenção completa para o meu marido. Você está suspenso até segunda ordem.
Recursos Humanos entrará em contato amanhã para discutir os próximos passos. Suspenso? A voz de Ricardo saiu num guincho. Por quê? Eu não fiz nada de errado na empresa. Isso é minha vida pessoal. Você usou propriedade da empresa, horário corporativo e colegas de trabalho para orquestrar uma situação de assédio moral. Augusto falava como se estivesse lendo um relatório, cada palavra medida e precisa. E envolveu relacionamento com subordinada, o que viola diretamente nossa política de conflito de interesses. Renata empalideceu visivelmente. Subordinada? Mas eu não. Você reporta ao departamento que o Ricardo coordena. O assistente de Augusto falou pela primeira vez, os olhos no tablet. O que tecnicamente o coloca numa posição de poder sobre sua carreira. Isso é ridículo! Ricardo explodiu, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Nós somos adultos, nós decidimos... Silêncio. Augusto não elevou a voz, mas o comando foi absoluto. Você terá a oportunidade de apresentar sua versão formalmente, mas agora não é o momento. Ele olhou para Renata. A senhorita também. Recursos Humanos conversará com ambos. Renata assentiu rapidamente, as lágrimas começando a escorrer. Ela pegou sua bolsa numa cadeira próxima e praticamente correu para a saída, os saltos altos ecoando sua retirada apressada. Ricardo ficou parado, claramente processando a realidade da situação. Suspenso. Investigação de RH. Sua grande declaração de liberdade tinha se transformado num pesadelo profissional. Ele olhou para mim e, pela primeira vez desde que subiu naquele palco, vi algo diferente nos olhos dele. Não mais arrogância ou confiança. Era desespero. Marina. Ele deu um passo na minha direção, a mão estendida. A gente precisa conversar. Deixa eu te explicar. Não. A palavra saiu da minha boca com uma firmeza que me surpreendeu. Não tem nada para explicar. Não agora. Mas, amor, você não entende. Eu pensei que eu ia simplesmente aceitar. Levantei-me da cadeira, minhas pernas mais firmes agora. Que eu ia sorrir e fingir que está tudo bem enquanto você destrói nosso casamento publicamente? Não é destruição, é evolução. Se você parasse de ser tão fechada, tão presa a conceitos antigos... Conceitos antigos. Repeti as palavras lentamente, deixando-as pender entre nós. Você quer dizer fidelidade? Respeito? Consideração pelo que eu sinto? Ele abriu a boca para responder, mas Augusto interveio. Senhor Mendes, sugiro que o senhor vá embora agora. Qualquer comunicação adicional deve ser feita através dos canais apropriados. Ricardo me olhou mais uma vez, a expressão oscilando entre raiva e súplica. Depois, sem dizer mais nada, pegou seu blazer numa cadeira e saiu do salão, os passos pesados revelando sua frustração. E então éramos apenas 3. Eu, Augusto e seu assistente silencioso. Minhas pernas voltaram a fraquejar. Dessa vez, deixei-me cair na cadeira sem resistência. As lágrimas que tinha segurado com tanta força finalmente quebraram as barreiras. Não eram soluços dramáticos. Eram lágrimas silenciosas que escorriam sem controle, molhando minha maquiagem cuidadosamente aplicada, manchando o vestido azul marinho que ele tinha pedido que eu usasse. Augusto puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado, mantendo distância respeitosa. O assistente discretamente deixou o salão, deixando-nos em privacidade relativa. Sinto muito pelo que a senhora passou hoje. As palavras dele eram sinceras, sem condescendência ou pena exagerada. Ninguém merece ser tratado dessa forma. Eu assenti, incapaz de falar ainda. Minha garganta estava fechada, os pensamentos um turbilhão caótico. 12 anos. 12 anos jogados fora num discurso de palco. 12 anos reduzidos a uma performance para a plateia. Como o senhor sabia? Consegui perguntar finalmente, a voz rouca. Como sabia vir aqui? Ele suspirou, os dedos tamborilando levemente no braço da cadeira. Recebi uma mensagem anônima mais cedo hoje.
Dizia que havia algo inapropriado acontecendo num evento da empresa. Inicialmente pensei que fosse exagero, mas algo no tom da mensagem me incomodou. Ele fez uma pausa. Tenho aprendido, ao longo dos anos, a confiar nesses instintos. Mensagem anônima, murmurei, mais para mim mesma. Alguém sabia o que ele ia fazer. Provavelmente vários sabiam. Augusto confirmou, a voz carregada de desaprovação, e a maioria escolheu se calar ou, pior, participar da farsa. A realidade daquilo me atingiu como um soco. Quantas pessoas sabiam? A Renata, obviamente. Mas quem mais? Os colegas que aplaudiram tão entusiasticamente? Eles tinham sido avisados antes? Era tudo roteirizado? Senhor Augusto. Limpei as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar alguma compostura. Obrigada por intervir, por dizer o que ninguém mais teve coragem de dizer. Ele acenou com a cabeça. Não precisa agradecer, era o mínimo. E me chame apenas de Augusto, por favor. Houve um momento de silêncio. Não era desconfortável, era mais como um espaço para respirar, para processar. O que eu faço agora? A pergunta saiu pequena, vulnerável. Eu, que tinha tanta certeza de tudo minutos atrás, de repente me via completamente perdida. Agora? Augusto olhou para mim com aqueles olhos que pareciam ter visto tantas vidas, tantas histórias. Agora a senhora vai para casa. Não a casa que divide com ele, mas um lugar seguro. Casa de familiar, amiga, hotel, onde se sentir protegida. E depois? Depois, a senhora cuida de si mesma. Processa o que aconteceu. E quando estiver pronta, toma as decisões necessárias. Ele fez uma pausa significativa. Decisões que dessa vez serão completamente suas. Completamente minhas. As palavras ecoaram dentro de mim. Quantas decisões ao longo desses 12 anos tinham sido realmente minhas? Quantas vezes eu tinha abdicado da minha vontade, dos meus sonhos, das minhas preferências, em nome de um casamento que, no final das contas, só existia na minha cabeça? Eu não sei se consigo. Admiti, a vulnerabilidade finalmente vindo à tona. 12 anos, Augusto. Metade da minha vida adulta foi construída ao redor dele. Eu nem sei quem sou sem esse casamento. Então essa é sua oportunidade de descobrir. Ele falou com uma gentileza firme. E posso garantir uma coisa: a mulher que você vai descobrir será muito mais forte do que imagina. Queria acreditar nele, mas naquele momento, sentada num salão vazio que testemunhou minha humilhação, vestindo um vestido escolhido pelo homem que me traiu, eu me sentia qualquer coisa menos forte. Me sentia destroçada, perdida, pequena. Mas mesmo no meio da dor, uma pequena chama começava a se acender. Não era vingança, era algo mais profundo. Era a percepção lenta e gradual de que talvez, só talvez, aquela noite horrível fosse o início de algo necessário. Um final doloroso, mas também um começo possível. Augusto levantou-se, estendendo a mão para me ajudar. Tem alguém que possa buscá-la? Não acho prudente dirigir no estado que está. Pensei rapidamente. Minha irmã Laura morava a 20 minutos dali. Peguei meu celular, que estava no modo silencioso na minha bolsa, e vi 5 ligações perdidas dela. Como se ela soubesse. Como se algo tivesse alertado o instinto de irmã mais velha de que eu precisava dela. Minha irmã. Respondi, discando o número com dedos trêmulos. Ela pode vir. Ótimo, vou esperar com a senhora até ela chegar. E ele fez exatamente isso. Ficou ali, em silêncio respeitoso, enquanto eu ligava para Laura e tentava explicar entre soluços o que tinha acontecido. Enquanto eu esperava, sentada naquela cadeira, olhando o salão vazio que há menos de 1 hora estava cheio de gente aplaudindo minha desgraça. As luzes decorativas ainda piscavam. A música tinha parado, mas o sistema de som emitia um zumbido baixo. Os copos de champanhe abandonados nas mesas refletiam as luzes coloridas. Era como olhar os destroços de um naufrágio. E eu
Era a única sobrevivente. Quando Laura chegou, esbaforida de moletom e chinelo, tendo literalmente largado tudo para vir me buscar, ela me abraçou com tanta força que pensei que minhas costelas fossem quebrar. E ali, nos braços da minha irmã, finalmente deixei o choro vir por completo. Não mais lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que vinham de um lugar que eu nem sabia que existia. Eu estou aqui, mana. Laura sussurrou, acariciando meus cabelos. Eu estou aqui e não vou deixar você sozinha. Augusto observou a cena com uma expressão indecifrada. Antes de irmos embora, ele me entregou um cartão. Meu número pessoal, explicou. Se precisar de algo, testemunho, suporte, seja o que for, pode ligar. Aceitei o cartão com mãos trêmulas. Por que o senhor está fazendo isso? Não me conhece. Porque já vi situações parecidas demais na minha vida, respondeu simplesmente. E aprendi que, às vezes, intervir no momento certo pode mudar o curso de uma história inteira. Laura me guiou até o carro dela, o braço firme em volta dos meus ombros. Antes de entrar, olhei uma última vez para o prédio da Tech Vision Solutions. As janelas do salão ainda estavam iluminadas, mas vazias. Era como olhar para o túmulo de uma versão de mim que tinha morrido naquela noite. A Marina que acreditava cegamente, que confiava sem questionar, que achava que fidelidade e amor eram suficientes. Essa Marina tinha sido executada publicamente, sob aplausos e assobios. Mas enquanto o carro de Laura saía do estacionamento, com minha irmã segurando minha mão com força, eu percebi algo. Execuções também podem ser libertações. E talvez, só talvez, a mulher que emergiria das cinzas dessa noite seria alguém que eu precisava conhecer há muito tempo. O apartamento de Laura era exatamente como eu lembrava. Aconchegante, cheio de plantas, com aquele cheiro de café e lavanda que sempre me acalmava. Ela me levou direto para o quarto de hóspedes, pegou um pijama dela que era 3 números maior que o meu e me fez sentar na cama enquanto preparava chá. Troquei de roupa como um autômato. O vestido azul marinho foi largado no canto do quarto como se queimasse. Não queria mais vê-lo. Não queria mais lembrar do momento em que escolhi cada detalhe do look, animada, achando que seria uma noite especial. Tinha sido especial, mas não do jeito que eu imaginava. Laura voltou com 2 canecas de chá de camomila e se sentou ao meu lado, esperando. Ela não me pressionou com perguntas. Simplesmente ficou ali, presença sólida e calorosa. Como você soube? Perguntei finalmente, a voz rouca de tanto chorar. Quando liguei, você disse que já estava vindo. Ela hesitou, mexendo o chá em círculos lentos. Uma colega de trabalho do Ricardo me mandou mensagem. Disse que algo muito errado estava acontecendo no evento e que talvez você precisasse de apoio. Quem? Ela não quis se identificar. Mandou de um número que não conheço. Laura pousou a mão sobre a minha. Mas ela estava certa, não estava? Eu assenti, incapaz de falar sem que as lágrimas voltassem. Conta tudo, Laura pediu suavemente, do começo. E eu contei. Cada detalhe horrível. O telefonema animado de manhã, a preparação cuidadosa, a chegada ao salão, o anúncio no microfone, o beijo com Renata, os aplausos, a sensação de invisibilidade absoluta. E então, a chegada de Augusto, o confronto, a suspensão de Ricardo. Laura me ouviu em silêncio, a expressão passando de chocada, a furiosa, a protetora. Quando terminei, ela respirou fundo, claramente se controlando para não explodir. Aquele filho da mãe. As palavras saíram entre dentes cerrados. Aquele covarde, mentiroso, manipulador filho da mãe. Era estranho ouvir minha irmã, sempre tão centrada e diplomática, xingando daquele jeito. Mas também era validador. Como se minha raiva, que eu ainda estava tentando processar, ganhasse permissão para existir. Ele tá tentando ligar para você? Laura perguntou, apontando para o meu celular na mesinha de cabeceira. Olhei a tela. 15 ligações perdidas, 23 mensagens, todas de Ricardo. Não quero falar com ele, disse, a voz firme pela primeira vez em horas. Não agora.
talvez nunca. Ótimo. Você não deve nada a ele. Nada de explicações, nada de segundas chances, nada. Laura pegou meu celular. Posso? Assenti. Ela abriu as mensagens e começou a ler em voz alta. Marina, onde você está? Precisamos conversar. Você está exagerando, amor. Aquele diretor era um chato, esquece ele. Volta para casa. Temos que resolver isso como adultos. Você está agindo como criança. Com cada mensagem, minha incredulidade crescia. Não havia um único pedido de desculpas. Não havia reconhecimento do que ele tinha feito. Era tudo minimização, culpabilização, urgência em resolver. Mas resolver nos termos dele. Ele não entende. Murmurei mais para mim mesma. Ele realmente não entende o que fez. Ou entende perfeitamente e está tentando manipular você para aceitar. Laura respondeu, a voz dura. Que é pior. Ela tinha razão. Parte de mim queria acreditar que Ricardo era apenas, sei lá, emocionalmente burro, que ele tinha cometido um erro terrível, mas sem malícia. Mas as mensagens contavam outra história. A história de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e achava que poderia controlar a narrativa depois. Meu celular tocou novamente. Ricardo, pela 16ª vez. Laura olhou para mim, esperando instrução. Fiz sinal para ela atender. Coloquei no viva voz, mas fiquei em silêncio. Queria ouvir o que ele diria sem minha presença alterando o discurso. Marina! Marina! A voz dele estava agitada, ansiosa. Graças a Deus. Onde você está? Voltei para casa e você não está aqui. Silêncio. Deixei-o esperar. Marina? Você está aí? Fala alguma coisa. Mais silêncio. Olha. Ele suspirou, o tom mudando para algo que provavelmente achava que era conciliatório. Eu sei que você ficou chateada com o que aconteceu hoje. Mas você precisa entender que não foi nada pessoal. Foi apenas uma declaração, sabe? Uma forma de mostrar para os colegas que a gente é moderno, que não temos preconceitos. Preconceitos, Laura repetiu em voz baixa, incrédula. E aquele diretor aparecendo foi péssimo timing. Ele é velho, não entende como as relações funcionam hoje em dia. Mas vai passar, Mari. A gente supera isso juntos e... Juntos. Finalmente falei, a voz saindo calma demais. Assustadoramente calma. Você quer superar isso juntos. Mari, você tá aí. Que alívio. Eu pensei que... Ele parou, provavelmente percebendo o tom gelado. Olha, amor, volta pra casa. A gente conversa com calma, toma um vinho e... Responde uma coisa pra mim, Ricardo. Interrompi, sentindo Laura apertar minha mão em apoio. Em algum momento, nesse seu plano todo de declaração moderna, você parou para pensar como eu ia me sentir? Pausa. Longa demais para ser natural. Claro que sim. Pensei que você ia entender, que você ia ver que é só uma nova fase da nossa... Mentira. A palavra saiu cortante. Você não pensou em mim por um segundo. Você pensou em você, na sua performance, na sua plateia, no seu momento de glória. Isso não é justo. Eu sempre... Sempre o quê? Minha voz subiu uma oitava, a raiva finalmente encontrando vazão. Sempre me respeitou? Sempre me consultou sobre decisões que afetam nosso casamento? Sempre me tratou como parceira de verdade? Eu tô tentando evoluir. Você é que fica presa no passado, nessas ideias ultrapassadas de monogamia e... Ultrapassadas? Gritei levantando da cama. Laura se levantou também, pronta para me amparar se necessário. Você me humilhou publicamente, me fez de idiota na frente de dezenas de pessoas, beijou outra mulher enquanto eu estava a metros de distância, e eu que sou ultrapassada por não achar isso maravilhoso? Marina, você tá descontrolada. Respira e... Não me diz como me sentir. As lágrimas voltaram, mas agora eram lágrimas de fúria, não de dor. Não me diz para respirar, não me diz para voltar para casa, não me diz nada. Então você vai fazer o quê? Vai jogar fora 12 anos de casamento por causa de uma... Por causa de uma? Quase ri, um som amargo. Você acha que é só uma?
Você acha que essa decisão toda de abrir o casamento nasceu hoje? Silêncio do outro lado. Silêncio revelador. Tem mais, né? As palavras saíram devagar, cada uma delas doendo como vidro na garganta. A Renata não é a primeira. Mari, não é assim que... Responde! Gritei. Tem mais? A pausa que se seguiu disse tudo. Houve alguns momentos de fraqueza ao longo dos anos. A voz dele saiu pequena, como se admitir parcialmente fosse melhor que a verdade completa. Mas nunca foi nada sério, nunca foi para substituir você. O quarto girou. Sentei na cama bruscamente, as pernas não me sustentando mais. Laura se sentou ao meu lado, o braço em volta dos meus ombros. Alguns momentos de fraqueza. Ao longo dos anos. Plural. Quantas? Perguntei, a voz um sussurro. Mari, isso não importa. O que importa é... Quantas? Gritei novamente. Eu... não sei, não contei. Foram coisas passageiras, sem importância. Sem importância, repeti mecanicamente. Sem importância para você, você quer dizer. Porque para mim foram anos vivendo uma mentira. Não era mentira. Eu sempre te amei. Essas outras coisas não tinham nada a ver com... Desliga, pedi para Laura. Por favor, desliga. Ela não hesitou. Apertou o botão vermelho, cortando Ricardo no meio de uma frase que eu nem quis ouvir. O silêncio que seguiu era diferente do que tinha experimentado no salão. Lá era choque, descrença, humilhação. Aqui era clareza. Dolorosa, devastadora, mas cristalina. Meu casamento tinha acabado muito antes da noite de hoje. Eu só era a última a saber. Quantos anos, Laura? Olhei para minha irmã, as lágrimas escorrendo sem controle. Quantos anos eu desperdicei com ele? Não foram desperdiçados. Ela disse firmemente. Foram vividos. Você amou de verdade. Você foi fiel, leal, dedicada. Não é culpa sua que ele não teve o caráter para fazer o mesmo. Mas eu fui idiota. Fui cega. Todos os sinais estavam lá e eu... E você confiou. Laura segurou meu rosto com as duas mãos, me forçando a olhar nos olhos dela. Confiar não te faz idiota. Te faz humana. Mas agora você sabe a verdade. E agora você decide o que fazer com ela. Decidir. A palavra parecia enorme, assustadora. Porque decidir significava aceitar que o futuro que eu tinha imaginado, envelhecer com Ricardo, talvez ter filhos, construir uma vida inteira juntos, tinha evaporado. Mas também significava liberdade. Ele vai tentar de novo, previ, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Vai insistir em conversar, em resolver. Provavelmente. Homens como ele sempre tentam. Laura se levantou, pegando meu celular. Mas você não precisa atender. Não precisa responder. Não precisa nada além de cuidar de você agora. Ela tinha razão. Eu não devia nada a Ricardo. Nem explicações, nem segundas chances, nem finais felizes forjados. Mas tinha algo que eu precisava entender. Uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. A mensagem anônima que você recebeu, comecei devagar, processando. E Augusto também disse que recebeu uma. Alguém sabia o que ia acontecer e tentou nos avisar. Alguém com consciência, pelo menos. Laura concordou. Provavelmente alguém da empresa que ficou sabendo dos planos dele e não achou certo. Ou alguém que já tinha sido vítima dele antes. A possibilidade me atingiu como um raio. Se ele fez isso ao longo dos anos, quantas outras mulheres têm histórias com Ricardo? O pensamento era perturbador, mas necessário. Eu não era a primeira, e se dependesse dele, provavelmente não seria a última. Vamos descobrir amanhã. Laura decidiu, usando aquele tom de irmã mais velha, resolvendo problemas. Hoje você vai dormir, ou tentar pelo menos. Amanhã a gente pensa nos próximos passos. Passos, plural. A simples palavra implicava movimento, ação, futuro. Coisas que pareciam impossíveis algumas horas atrás, mas que agora talvez fossem inevitáveis.
Deitei na cama de hóspedes, Laura apagando as luzes e fechando a porta suavemente. A escuridão era reconfortante, envolvente. Fechei os olhos, esperando que o sono viesse. Mas minha mente girava incessantemente. Revivia cada momento da noite. O sorriso confiante de Ricardo no palco. O beijo com Renata, os aplausos, a chegada de Augusto, a revelação de que houve outras. Outras. Quantas? Quando? Por quanto tempo? Eu realmente nunca suspeitei ou só fingi não ver? As perguntas se multiplicavam, cada uma mais dolorosa que a anterior. E com elas, uma raiva crescente. Não apenas contra Ricardo, mas contra mim mesma. Por ter sido tão passiva. Por ter aceitado tão poucas explicações ao longo dos anos. Por ter colocado o casamento acima da minha própria dignidade tantas vezes. Mas no meio da dor e da raiva, algo mais começou a emergir. Algo que eu não tinha sentido em muito tempo. Determinação. Ricardo tinha orquestrado aquele espetáculo achando que eu ia me curvar, aceitar, continuar sendo a esposa fiel e silenciosa enquanto ele vivia suas evoluções. Ele tinha acabado de descobrir que estava absolutamente errado. E os próximos dias provariam exatamente o quanto. A manhã chegou com uma claridade cruel que invadiu o quarto, mesmo através das cortinas grossas. Acordei com os olhos inchados, a cabeça latejando e aquela sensação horrível de que algo terrível tinha acontecido, seguida pela lembrança devastadora de que não era sonho. Era real. Tudo. Peguei meu celular na mesinha de cabeceira. 7h23. Mais 32 ligações perdidas de Ricardo. 28 mensagens novas. E meu estômago revirou. 5 mensagens de números desconhecidos. Abri a primeira com dedos trêmulos. Oi, Marina. Não nos conhecemos pessoalmente, mas trabalho na Tech Vision. Sinto muito pelo que aconteceu ontem. Só queria que você soubesse que tem gente aqui que não achou aquilo certo. Força. A segunda. Seu marido é um lixo. Desculpa ser direta, mas precisava dizer. Minha amiga foi uma das fraquezas dele há 2 anos. Quase destruiu o casamento dela. Se precisar de testemunha para alguma coisa, estou disponível. Testemunha. A palavra ecoou na minha cabeça. Terceira mensagem. Marina, sou colega da Renata. Ela tá destruída. Disse que Ricardo jurou que vocês tinham acordo, que era tudo combinado. Ela não sabia que você não concordava. Acho que você e ela foram enganadas pelo mesmo canalha. Larguei o celular como se queimasse, mãos tremendo, respiração acelerada. Renata também tinha sido manipulada. Ela não era vilã. Era outra vítima no jogo de Ricardo. E quantas outras havia? Levantei, cambaleando até o banheiro. Olhei no espelho e mal reconheci a mulher refletida. Maquiagem borrada, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos e inchados. Parecia alguém que tinha sobrevivido a um desastre. E tinha. Sobrevivido. Tomei um banho longo, deixando a água quente lavar a noite anterior simbolicamente. Não funcionou completamente. A dor ainda estava lá, pesada no peito, mas pelo menos consegui pensar com mais clareza. Quando saí do quarto, encontrei Laura na cozinha, preparando café e ovos mexidos. Ela olhou para mim com aquela expressão protetora de irmã mais velha. Como você tá? Péssima. Respondi honestamente, me sentando na banqueta. Mas viva. Ela colocou uma xícara de café na minha frente, forte e escuro do jeito que eu gostava. Ricardo ligou aqui 3 vezes no telefone fixo. Eu não atendi. Obrigada. Bebi o café, sentindo a cafeína começar a trabalhar. Ele não vai desistir fácil. Não. Homens como ele nunca desistem. Laura se sentou do meu lado, seria. Mas não é sobre ele desistir. É sobre você decidir o que quer. O que eu queria. A pergunta parecia simples, mas era complexa demais. O que eu queria imediatamente. Nunca mais ver Ricardo. O que eu queria a longo prazo. Nem sabia por onde começar. Preciso de um advogado. Disse finalmente, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Um advogado de divórcio. Laura assentiu, esperando.
sem julgamento, sem pressão, só apoio. E preciso entender a situação financeira. Continuei, o cérebro começando a funcionar em modo prático. A casa é dos dois, a conta conjunta, o carro. Preciso saber onde estou pisando. Posso te indicar um advogado excelente. Laura já estava pegando o celular. Ela é especialista em divórcio, muito competente. E sobre as finanças? Tem acesso às contas? Tenho. Peguei meu próprio celular, abrindo o aplicativo do banco. A conta conjunta mostrava o saldo habitual. Mas quando abri a conta individual de Ricardo, que ele tinha me dado acesso para transparência, quase deixei o café cair. Havia movimentações que eu nunca tinha visto. Transferências regulares, gastos em hotéis, restaurantes caros, joias. Laura, minha voz saiu estrangulada. Olha isso. Mostrei a tela para ela. Seus olhos se arregalaram. Isso é de quando? Passei o dedo, voltando nas transações. Meses, anos. Era sistemático. Ele estava financiando casos extraconjugais com nosso dinheiro. A náusea voltou. Nosso dinheiro, que eu ajudei a juntar, que eu economizei, que eu... Não consegui terminar. A traição financeira doía quase tanto quanto a emocional. Ele não apenas me enganava, usava recursos que eram meus também para fazer isso. Isso é prova. Laura disse, prática. Documenta tudo. Screenshots, extratos, tudo. O advogado vai precisar. Passei a próxima hora fazendo exatamente isso. Fotografando cada transação suspeita, cada gasto que não fazia sentido. Enquanto fazia, uma imagem ia se formando, não de um momento de fraqueza, mas de um padrão calculado, deliberado, mantido por anos. Ricardo não tinha cometido um erro. Ele tinha vivido uma dupla vida. Meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Marina? A voz era feminina, nervosa. Meu nome é Carla. Trabalho no RH da TechVision. O Sr. Augusto pediu que eu entrasse em contato. Meu coração acelerou. Sim? Ele gostaria de conversar com a senhora hoje, se possível, sobre o incidente de ontem e outros assuntos relacionados. Ela fez uma pausa. Poderia vir aqui à tarde? Digamos às 14 horas? Olhei para Laura, que acenou encorajadoramente. Posso sim, estarei aí. Depois de desligar, o peso do que estava prestes a acontecer me atingiu. Isso era real. Não era mais apenas dor emocional contida entre quatro paredes. Era oficial, corporativo, com consequências reais. Quer que eu vá com você? Laura ofereceu. Não, preciso fazer isso sozinha. As palavras me surpreenderam. Parte de mim queria todo o apoio possível, mas outra parte, uma parte que estava lentamente acordando, sabia que precisava começar a enfrentar as coisas por conta própria. Laura assentiu, orgulhosa. Então vamos te arrumar para arrasar. Às 13h45, eu estava na frente do prédio da TechVision Solutions. Usei um vestido simples, mas elegante, maquiagem discreta para esconder as marcas da noite mal dormida, cabelo preso em coque profissional. Parecia alguém no controle. Era mentira, claro. Por dentro eu estava destruída, mas a aparência eu podia controlar. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Devia ter ouvido sobre o evento. Seus olhos demonstraram algo entre pena e admiração. A senhora pode subir, 10º andar, sala 1004. O elevador subiu lentamente. A cada andar, minha ansiedade aumentava. O que Augusto queria discutir? E outros assuntos relacionados significava o quê? A porta da sala 1004 estava entreaberta. Bati levemente. Entre. A voz de Augusto era reconhecível. A sala era grande, elegante, com uma mesa de mogno e estantes repletas de livros. Augusto estava atrás da mesa e, ao lado dele, 2 mulheres. Uma de uns 40 anos, cabelos curtos, tailleur cinza. A outra mais jovem, talvez 30, olhos verdes nervosos. Marina, obrigado por vir.
Augusto se levantou, indicando uma cadeira. Esta é a doutora Helena, nossa advogada corporativa, e esta é Júlia. Júlia. O nome não me dizia nada. Sentei, confusa. Não entendo. Qual é a situação? Augusto trocou um olhar com doutora Helena, que assumiu a palavra. Marina, depois do incidente de ontem, iniciamos uma investigação interna, e o que descobrimos foi preocupante. Meu estômago apertou. Ricardo Mendes tem um histórico de relacionamentos inapropriados com funcionárias. Ela falou diretamente, sem rodeios. Júlia aqui é uma delas. Olhei para a mulher mais jovem. Ela estava com os olhos baixos, as mãos entrelaçadas no colo, visivelmente desconfortável. Júlia trabalhou como estagiária no departamento de Ricardo há 3 anos. Doutora Helena continuou. Ele iniciou um relacionamento com ela, prometendo divórcio, prometendo futuro juntos. Quando ela ficou grávida, meu mundo parou. Grávida. Ele a pressionou a fazer um aborto, ameaçando prejudicar a carreira dela se não o fizesse. Júlia cedeu à pressão. O trauma psicológico resultou em afastamento médico e, eventualmente, ela pediu demissão. O silêncio na sala era absoluto. Eu olhava para Júlia, tentando processar. Ela tinha sido destruída por ele. Sinto muito. As palavras saíram fracas, inadequadas. O que se diz numa situação dessas? Júlia finalmente levantou os olhos. Estavam marejados. Eu também sinto. Por você. Porque quando vi ontem à noite o que ele fez, eu entendi que eu não tinha sido a única, que não sou a única, e que ele vai continuar fazendo isso enquanto puder. É por isso que estamos aqui. Augusto assumiu novamente. A empresa está tomando medidas. Ricardo será demitido por justa causa, mas mais importante, ele olhou diretamente para mim. Júlia decidiu processar, e ela gostaria de saber se você estaria disposta a testemunhar. Testemunhar contra meu marido. Ex-marido, corrigi mentalmente. Sobre o que, especificamente? Padrão de comportamento, doutora Helena explicou. Manipulação. Mentiras sistemáticas. O fato de que ele representou falsamente o status do casamento de vocês para outras mulheres, levando-as a acreditar que tinham um consentimento que não existia. Era tão mais profundo do que eu imaginava. Não era só sobre mim. Era sobre um padrão. Um homem que usava e descartava mulheres, que mentia e manipulava sistematicamente, que... Sim. Respondi antes mesmo de pensar completamente. Vou testemunhar. Júlia soltou um suspiro de alívio. Obrigada. Eu sei que não é fácil ir contra alguém que você amou, mas ele precisa responder pelo que faz. Não é sobre vingança, falei, surpreendida com minha própria clareza. É sobre consequências. Ele viveu anos sem nenhuma, pensando que podia fazer o que quisesse sem pagar o preço. Augusto assentiu, aprovação no olhar. Exatamente. Passamos a próxima hora discutindo detalhes. Doutora. Helena explicou o processo, os prazos, o que seria necessário. Júlia compartilhou parte de sua história. Não tudo, era visivelmente doloroso, mas o suficiente para eu entender a extensão do dano. Quando saí da sala, eram quase 16 horas. Senti-me estranhamente leve. Não feliz, definitivamente não, mas com propósito. Pela primeira vez desde a noite anterior, eu não estava apenas reagindo. Estava agindo. No elevador, checando mensagens, vi mais uma de Ricardo. Marina, isso tá ficando ridículo. Você vai ter que falar comigo em algum momento. Volte para casa agora e conversamos como adultos. Li a mensagem 3 vezes. O tom autoritário, a exigência, a completa ausência de responsabilidade. E pela primeira vez, ao invés de dor ou raiva, senti nada. Vazio emocional onde deveria haver algum sentimento por ele. Digitei uma resposta simples. Meu advogado entrará em contato. Não me ligue ou envie mensagens novamente. Enviei e bloqueei o número. A sensação de liberdade foi instantânea. Pequena,
ainda frágil, mas real. Quando cheguei ao apartamento de Laura, ela estava com outra visita. Uma mulher elegante de uns 50 anos, pasta de couro na mão. Marina, esta é doutora Patrícia Alvares, a advogada que mencionei. Apertei a mão dela, sentindo a firmeza do aperto. Prazer. O prazer é meu. Laura me contou brevemente a situação. Podemos conversar? Sentamos na sala. Expliquei tudo, desde o evento até a reunião com Augusto. Doutora. Patrícia fazia anotações ocasionais, as sobrancelhas se franzindo em alguns momentos particularmente chocantes. Temos um caso forte, disse finalmente. Muito forte. Traição comprovada, desvio de patrimônio conjugal, quebra de confiança. O juiz não vai olhar com bons olhos para a conduta dele. Quanto tempo leva? Depende. Se ele contestar, pode levar de 6 meses a 1 ano. Se aceitar, pode ser bem mais rápido. 1 ano. Parecia uma eternidade, mas também um novo começo possível. Existe algo que preciso saber imediatamente sobre questões financeiras? Perguntei, pensando na casa, nas contas. Sim, vou requisitar bloqueio de metade dos bens em todas as contas conjuntas. Isso evita que ele dissipe patrimônio antes da divisão. Ela fez mais anotações. E recomendo fortemente que você saia da residência compartilhada o mais rápido possível. Mas é minha casa também. Mas do ponto de vista emocional e de segurança, melhor estabelecer distância física clara. Ela olhou para mim com seriedade. Homens em situações assim podem ficar imprevisíveis. A palavra me deu calafrios. Imprevisíveis. Ricardo sempre fora controlado, calculado. Mas e quando o controle escapa? Preciso buscar minhas coisas lá. Percebi de repente. Roupa, documentos, tudo. Não vá sozinha. Laura foi taxativa. Eu vou com você. Hoje mesmo, antes que ele volte do trabalho. Mas então lembrei. Ele foi suspenso. Pode estar lá. Augusto tinha dito suspenso até segunda ordem. Não sabia se hoje ele estaria na empresa ou não. Doutora Patrícia interveio. Posso solicitar escolta policial, se necessário. Há jurisprudência para isso em casos de separação conflituosa. A ideia de precisar de policiais para entrar na minha própria casa era surreal, mas também prudente. Vamos tentar sem. Decidi. Mas se ele estiver lá e houver qualquer sinal de conflito, a gente sai e chama a polícia. Laura concordou relutante. Mas ao primeiro sinal de problema, saímos, completei. Às 17h30, estávamos na frente da casa que eu e Ricardo compramos juntos 5 anos atrás. A casa que eu tinha decorado com tanto carinho. A casa que tinha imaginado envelhecer dentro. Agora parecia apenas uma estrutura. Tijolos e cimento sem significado emocional. O carro de Ricardo não estava na garagem. Alívio. Entrei com a chave, Laura logo atrás. A casa estava silenciosa, intacta. Nada sugeria o caos que tinha sido a noite anterior. Vou no quarto pegar roupa, avisei. Você pode pegar meus documentos do escritório? Tá tudo na gaveta debaixo do arquivo. Laura assentiu, seguindo para o escritório enquanto eu subia as escadas. O quarto que dividíamos, ex-quarto compartilhado. A cama estava bagunçada, lençóis amassados. Dele, claramente. Eu não tinha dormido ali. Peguei uma mala grande do armário e comecei a encher. Roupa, sapatos, produtos de higiene. Trabalhei mecanicamente, sem pensar, sem sentir, até que abri a gaveta da mesa de cabeceira dele. E encontrei um celular antigo, não o atual, um modelo de anos atrás. Por que ele guardava isso? Liguei. Ainda tinha bateria. E quando desbloqueei, ele nunca colocava senha, encontrei mensagens. Centenas delas. Com pelo menos 5 contatos femininos diferentes. Conversas explícitas, fotos, promessas de amor eterno para cada uma, mentiras idênticas repetidas como script. Meu casamento é só formalidade. Minha esposa não me entende. Vou me divorciar em breve. Só preciso do momento certo.
As mesmas mentiras, palavra por palavra, para mulheres diferentes, durante anos. Minha mão tremeu segurando o aparelho. Náusea subiu pela garganta. Esse não era um homem que cometeu erros, era um predador calculado. Marina, tá tudo bem? Laura apareceu na porta, documentos na mão. Estendi o celular para ela sem falar. Ela leu algumas mensagens, a expressão passando de confusão para horror. Meu Deus! Leva isso, disse, a voz estranhamente calma. Pro advogado. É prova. Laura guardou o aparelho numa bolsa rapidamente. Vamos sair daqui, agora. Fechei a mala, peguei mais alguns itens pessoais. Desci as escadas pela última vez, olhando a sala onde tinha passado tantas noites assistindo filmes com ele, a cozinha onde preparávamos jantares juntos, o jardim que eu cuidava com tanto carinho. Memórias. Apenas memórias agora. E nem todas eram verdadeiras. Estava quase na porta quando ouvi. O som de carro entrando na garagem. Laura e eu trocamos olhares de pânico. Sai rápido, ela sussurrou, mas era tarde. A porta se abriu. E Ricardo entrou. Ele parou no limiar da porta, os olhos indo de mim para Laura, depois para a mala que eu segurava. O rosto dele passou por uma série de expressões rápidas. Surpresa, confusão, raiva. O que está acontecendo aqui? A voz saiu controlada, mas percebi a tensão embaixo. Marina, você finalmente decidiu aparecer? Vim buscar minhas coisas, respondi, mantendo a voz firme. E agora estou saindo. Saindo. Ele repetiu a palavra lentamente, como se testando o peso dela. Fechou a porta atrás de si, não bateu, mas o movimento foi deliberado. Para onde exatamente? Isso não é mais da sua conta. Algo mudou na expressão dele. A máscara de controle rachou levemente. Não é da minha conta? Você é minha esposa. Não por muito tempo. Laura interveio, posicionando-se ligeiramente na minha frente. Ricardo, não complica as coisas. Deixa ela ir. Ele nem olhou para minha irmã. Os olhos permaneceram fixos em mim, intensos, quase febris. Você está sendo manipulada. Por aquele diretor, por advogados, por sei lá quem mais. Eles estão colocando ideias na sua cabeça. Ninguém colocou nada na minha cabeça. Senti a raiva subindo, clara e justificada. Você fez isso sozinho quando decidiu me humilhar publicamente. Humilhar? Eu estava celebrando nossa evolução. Ele deu um passo à frente. Instintivamente, dei um para trás. Estava mostrando que nosso amor é forte o suficiente para ser livre de amarras ultrapassadas. Nosso amor. As palavras saíram carregadas de sarcasmo. O amor que envolveu você mentir para mim durante anos? O amor que incluiu casos com funcionárias, promessas de divórcio para outras mulheres, gastos do nosso dinheiro em casos extraconjugais? Ele piscou, como se tivesse sido esbofeteado. Como você... Quem te disse... Ninguém precisou me dizer. Levantei o celular antigo que Laura tinha guardado e que peguei de volta da bolsa dela. Você deixou isso na gaveta. As mensagens são muito esclarecedoras. A cor drenou do rosto dele. Pela primeira vez, vi algo que se assemelhava a medo real nos seus olhos. Você não tinha direito de mexer nas minhas coisas. Engraçado você falar de direitos. Laura riu sem humor. Considerando que passou anos violando todos os direitos dela como esposa. Você não faz parte dessa conversa. Ricardo finalmente explodiu, virando-se para Laura com raiva não contida. Isso é entre mim e minha mulher. Ela faz parte agora, respondi, a voz cortante. Porque eu escolhi que fizesse. Diferente de você, que tomou decisões sobre nosso casamento sem me consultar uma única vez. Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Ficou ali, tremendo de raiva, ou frustração, ou desespero. Não conseguia distinguir. Ricardo, tô cansada. Disse, e pela primeira vez senti o peso real da exaustão. Cansada das mentiras, das manipulações, das desculpas. Cansada de ser tratada como se meus sentimentos fossem irrelevantes.
Seus sentimentos nunca foram irrelevantes, ele praticamente gritou. Eu só queria que você entendesse que amor não precisa ser prisão. Amor exige respeito. Minha voz subiu mais ainda. Amor exige honestidade. Amor exige consideração, e você não me deu nenhuma dessas coisas. O silêncio que se seguiu era denso, carregado. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, não de tristeza, mas de pura raiva liberada. Eu te amava, continuei, a voz quebrando. Te amava de verdade. Fui fiel 12 anos. Abri mão de sonhos para apoiar os seus. Defendi você quando ninguém mais defendia. E você estava me traindo esse tempo todo e chamando isso de evolução. Marina. Ele deu mais um passo à frente, a mão estendida. Por favor, a gente pode consertar isso. A gente pode... Não! Recuei, quase tropeçando. Laura me segurou pelo braço. Não existe consertar. Você quebrou algo que não tem reparo. Então você vai jogar tudo fora? 12 anos? Nossa história toda? Eu não tô jogando nada fora. Limpei as lágrimas com raiva. Você já fez isso. Há anos. Eu só finalmente tô vendo a verdade. Ele ficou parado, respiração pesada, os ombros caídos. Por um momento, quase parecia pequeno, vulnerável. Você vai se arrepender. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, mas havia algo nelas. Não era ameaça, era previsão. Vai ficar sozinha, perceber que jogou fora um casamento bom e... Bom? Ri, um som amargo. Você acha que isso era bom? Um casamento onde só você sabia as regras? Onde você mudava as regras quando queria sem me consultar? Eu tentei te incluir ontem. Eu te chamei pro evento pra me humilhar, explodi novamente. Você não me incluiu em nada. Você me emboscou, me usou como plateia forçada da sua traição. Não é traição se eu fui honesto. Você nunca foi honesto. Gritei com toda a força dos meus pulmões. Nunca! Cada palavra que saiu da sua boca foi mentira. O grito ecoou pela casa, pelos corredores que testemunharam anos de falsidade, pelas paredes que guardavam segredos que eu estava cega demais para ver. Ricardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu. Pela primeira vez em 12 anos, ele não tinha resposta. Não tinha desculpa. Não tinha manipulação preparada. Eu vou embora agora, disse mais calma, mas com firmeza absoluta. Meu advogado vai entrar em contato. Não tenta me ligar, não tenta me procurar, não tenta nada. Acabou. Marina, por favor. A voz dele saiu quebrada. Não faz isso. Eu te amo. Parei na porta. Virei-me lentamente. Você não sabe o que é amor. As palavras saíram suaves, mas devastadoras. E eu desperdicei 12 anos tentando te ensinar. Saí. Laura logo atrás, a mala na minha mão, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Entramos no carro dela rapidamente. Enquanto ela ligava o motor, olhei uma última vez para casa. Ricardo estava na janela, observando. A expressão no rosto dele era indecifrada. Não importava mais. Nada do que ele sentisse importava mais. O carro arrancou. E com cada quarteirão que passava, senti algo estranho acontecendo dentro de mim. Não era alívio completo. Ainda tinha dor demais para isso. Mas era libertação. Gradual, dolorosa, mas real. Você foi incrível, Laura disse depois de alguns minutos de silêncio. Sério, ficou de pé, falou sua verdade, não se curvou. Não me sinto incrível. Admiti, enxugando lágrimas persistentes. Me sinto destroçada. Você pode ser as duas coisas. Ela segurou minha mão brevemente antes de voltar para o volante. Destroçada e incrível. Quebrada e forte. Tudo ao mesmo tempo. Talvez ela tivesse razão. Talvez força não significasse não sentir dor. Talvez significasse sentir a dor completamente e continuar andando mesmo assim. Quando chegamos ao apartamento dela, meu celular vibrou. Mensagem do número de Augusto. Marina, soube da sua saída da residência. Bem feito.
Amanhã precisamos conversar sobre os próximos passos da investigação corporativa. Ricardo foi formalmente notificado da demissão hoje. Respondeu com advogados. Vai ser uma batalha, mas estamos preparados. Você está? Olhei para a mensagem por um longo momento. Estava preparada? Não. Estava assustada, ferida, insegura sobre tudo, mas ia fazer mesmo assim. Digitei a resposta. Estou e obrigada por tudo. Enviei, e naquele simples estou, senti algo mudar. Pequeno, quase imperceptível. Mas mudou. Laura preparou chá. Sentamos no sofá, em silêncio confortável. A TV estava ligada, mas nenhuma de nós prestava atenção. Sabe o que é mais louco? Falei depois de um tempo. Eu realmente achava que conhecia ele. 12 anos, Laura. Como você divide a vida com alguém por tanto tempo e não vê quem eles realmente são? Porque você confiava. Laura respondeu simplesmente. E não tem nada de errado em confiar. O erro foi dele, não seu. Mas eu perdi tantos sinais. Ou ele era muito bom em esconder. Ela me encarou seriamente. Mana, para de se culpar. Você não é responsável pelas escolhas que ele fez. Nunca foi. Sabia que ela tinha razão. Racionalmente, entendia que nada do que Ricardo fez era culpa minha. Mas emocionalmente, ainda carregava tanto peso. Vai ficar mais fácil? Perguntei, a voz pequena. Eventualmente. Não rápido, não sem dor, mas vai. Ela passou o braço em volta dos meus ombros. E você não vai estar sozinha. Nunca. Encostei a cabeça no ombro dela, deixando as lágrimas finalmente caírem sem resistência. Chorei por tudo que tinha perdido. Pelo tempo desperdiçado. Pela versão de mim que acreditava em contos de fadas. Mas no meio das lágrimas, uma pequena semente de algo novo começou a brotar. Não era esperança. Ainda era cedo para isso. Era mais como possibilidade. A possibilidade vaga de que talvez, eventualmente, do outro lado dessa dor toda, existisse uma versão de mim que seria mais forte, que saberia seu valor, que não aceitaria migalhas disfarçadas de amor, que reconheceria red flags antes de investir 12 anos. Uma versão de mim que eu estava começando a querer conhecer. Mas antes de chegar lá, tinha muito caminho pela frente. Divórcio, testemunhos, batalhas legais, reconstrução financeira, reconstrução emocional. E pela primeira vez, em vez de me sentir aterrorizada com tudo isso, senti-me pronta. 3 meses se passaram desde aquela noite. 3 meses que pareceram 3 anos em termos de transformação. O divórcio estava em andamento, complicado, como doutora Patrícia previu. Ricardo contestou tudo. Alegou difamação. Alegou que eu estava tendo um surto. Alegou que Augusto tinha algum tipo de agenda pessoal contra ele. Seus advogados eram agressivos, tentando transformar ele em vítima. Não funcionou. As provas eram esmagadoras. O celular antigo, as testemunhas, Júlia e outras 3 mulheres que se apresentaram depois, os extratos bancários, as mensagens interceptadas pela investigação corporativa e meu testemunho. Calmo, factual, devastador. O juiz olhou para Ricardo com desprezo mal disfarçado quando apresentaram as evidências. E quando chegou minha vez de falar, contei tudo. A humilhação pública, as mentiras, os anos de traição disfarçada de modernidade. Ricardo tentou me interromper várias vezes. Seu advogado objetou constantemente. Mas a verdade tinha peso próprio. E finalmente, após anos calada, eu estava falando. A sentença preliminar deu ganho de causa para mim em quase tudo. Divisão favorável dos bens, compensação por dano moral e uma ordem de restrição se ele tentasse contato não autorizado. Ele saiu do tribunal com o rosto vermelho de raiva, gritando que isso não tinha acabado, que ele ia recorrer, que eu pagaria por destruir a reputação dele. Eu apenas saí, de cabeça erguida, sem olhar para trás. A situação na TechVision também teve repercussões. Ricardo foi formalmente demitido por justa causa. O processo de Júlia avançava.
E a empresa implementou novas políticas rigorosas sobre relacionamentos no local de trabalho e proteção contra assédio. Augusto me convidou para um café uma semana depois da audiência. "Como você está?" perguntou, genuinamente interessado. "Melhor", respondi honestamente. "Longe de ótima, mas melhor." Ele assentiu satisfeito. "Você fez a coisa certa. Sei que não foi fácil." "Não foi, mas era necessário." Bebi meu café lentamente e queria agradecer. Por intervir naquela noite, por apoiar a investigação, por me enxergar quando eu estava invisível. "Não precisa agradecer, era o mínimo." Ele fez uma pausa. "Mas vou lhe fazer uma pergunta. O que você vai fazer agora?" "Agora?" Pensei por um momento. "Honestamente, não sei. Preciso reconstruir minha vida, descobrir quem sou fora de um casamento. É assustador." "E empolgante?" ele sugeriu com um leve sorriso. Considerei. "Talvez, eventualmente." "Tem experiência com gestão de projetos?" A pergunta me pegou de surpresa. "Tenho. Trabalhava com isso antes de casar. Mas larguei para apoiar a carreira do Ricardo." Ainda era estranho falar dele sem dizer "meu marido." "Estamos expandindo o departamento de relações corporativas, procurando alguém com experiência, integridade e capacidade de lidar com situações complexas." Ele me encarou diretamente. "Interessada?" Meu coração acelerou. Uma oportunidade profissional. Na mesma empresa onde tudo desmoronou, mas também onde tudo começou a se reconstruir. "Eu preciso pensar." "Claro, sem pressão, mas considere." Ele levantou, preparando-se para ir. Às vezes, os lugares dos nossos maiores sofrimentos podem se tornar os lugares dos nossos maiores recomeços. Fiquei pensando naquelas palavras por dias. Eventualmente aceitei, não porque precisava dele ou da empresa, mas porque queria, porque era uma escolha minha, feita por mim, baseada no que eu queria. A primeira escolha verdadeiramente minha em muito tempo. Comecei a trabalhar 2 semanas depois. A reação dos funcionários foi mista. Alguns me evitavam, constrangidos por terem aplaudido naquela noite. Outros me procuravam discretamente, pedindo desculpas, oferecendo apoio. Renata foi uma das que me procurou. Ela tinha pedido transferência para outra filial, mas antes de ir, apareceu no meu escritório. "Posso falar com você?" perguntou, hesitante na porta. Fiz sinal para ela entrar. Havia tensão no ar, mas não raiva da minha parte. Ela também tinha sido enganada. "Eu só queria pedir desculpas." As palavras saíram rápidas, nervosas. "Eu realmente achei que vocês tinham um acordo. Ricardo jurou que você concordava, que era tudo conversado." "Eu sei", disse simplesmente. "Ele é muito bom em mentir." Mesmo assim, eu deveria ter perguntado. Deveria ter confirmado com você antes. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Me sinto horrível." "Você não precisa." Falei honestamente. "Ele manipulou você tanto quanto a mim, só de formas diferentes." Ela enxugou as lágrimas. "Como você consegue ser tão compreensiva?" "Porque raiva não muda o passado, e te culpar não me cura." Encostei na mesa pensativa. "Além do mais, há vítimas reais aqui, e você foi uma delas." Conversamos mais um pouco, trocamos contatos, não nos tornamos amigas, não havia base para isso, mas chegamos a um entendimento, um fechamento necessário. Semanas viraram meses. O trabalho me consumiu de forma saudável. Tinha projetos, desafios, metas. Voltei a fazer terapia, algo que Ricardo sempre desencorajou, dizendo que gente forte resolve os próprios problemas. Na terapia, desconstruí anos de padrões tóxicos. Aprendi sobre limites, sobre amor próprio, sobre a diferença entre perdoar e permitir abuso. Aprendi que fidelidade sem reciprocidade é martírio, não virtude. Aprendi que eu merecia mais. Minha terapeuta me fez uma pergunta numa das sessões. Se você pudesse voltar no tempo e falar com a Marina de 1 ano atrás, o que diria?
Pensei longamente. Diria que sua lealdade é linda, mas não vale nada se a pessoa que a recebe não a valoriza. Diria que confiar é bom, mas confiar cegamente é perigoso. E diria... Fiz uma pausa, sentindo lágrimas queimarem. Que ela merece um amor que a enxergue, que a respeite, que a escolha de verdade. E a Marina de agora? Ela perguntou suavemente. Ela acredita que merece isso? Está começando a admitir, lentamente. 6 meses depois da noite fatídica, o divórcio foi finalizado. Sentença transitada em julgado. Oficialmente, eu não era mais Marina Mendes. Era só Marina, apenas Marina. E isso era suficiente. Laura organizou um pequeno jantar para celebrar. Ela, eu, minha mãe e 2 amigas que tinham reaparecido na minha vida depois de anos afastadas porque Ricardo sutilmente desencorajava amizades. Para você. Laura ergueu a taça. Para a mulher mais forte que eu conheço. Não me sinto forte, disse, mas sorrindo. Força não é nunca cair. Minha mãe falou, a voz carregada de orgulho. É levantar cada vez que cai. E você levantou, minha filha. Brindamos. E pela primeira vez em meses, senti algo parecido com felicidade genuína. Pequena, frágil, mas real. 2 semanas depois, esbarrei nele. Literalmente. No supermercado, distraída olhando rótulos de café, virei o corredor e... Ricardo. Parei. Ele parou. O mundo parou. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas, cabelo desgrenhado. Não era mais o homem confiante e impecável que conheci. Marina. A voz dele saiu rouca. Oi, oi, respondi, surpresa com minha própria calma. Não senti raiva, não senti dor, não senti nada especial. Silêncio constrangido. Como você tá? Ele perguntou finalmente. Bem. E você? Sobrevivendo. Tentou rir, mas saiu forçado. Arrumei trabalho em outra cidade, tô de mudança semana que vem. Que bom. E era verdade. Ter ele longe facilitava. Mais silêncio. Ele parecia querer dizer algo, os olhos me estudando. Você parece diferente, disse finalmente. Mais leve. Estou. Respondi simplesmente. Não elaborei, não devia explicações, não precisava de fechamento dele. Marina, eu... Ele hesitou, a voz quebrando. Eu estraguei tudo, né? Olhei para ele. Realmente olhei. E vi não o homem que amei, mas um estranho. Alguém que desperdiçou algo precioso por... O quê? Ego? Imaturidade? Egoísmo puro? Sim, disse honestamente. Você estragou. Ele assentiu, os olhos baixos. Eu sinto muito. Eu sei. E provavelmente sabia. Mas sinto muito não conserta anos de traição. Mas não muda nada. Eu sei disso também. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez, vi algo parecido com arrependimento genuíno. Você merecia melhor. Eu sei. Repeti, firme. E agora eu vou buscar isso. Não havia raiva nas palavras. Não havia satisfação mesquinha. Apenas fato. Passei por ele, colocando o café que tinha escolhido no carrinho. Parei brevemente. Ricardo. Ele se virou. Eu realmente espero que você aprenda com isso, que você seja melhor para o próximo alguém. Não esperei resposta. Apenas segui em frente, o carrinho deslizando suavemente pelo corredor iluminado do supermercado. E conforme me afastava, senti algo extraordinário. Fechamento. Real. Completo. Não forçado. Não porque ele pediu desculpas, embora tenha sido importante. Mas porque eu não precisava mais dele para me sentir completa. Não precisava de validação dele, nem de vingança, nem de sofrimento equivalente. Eu estava livre. Laura estava certa. Força era isso. Não era nunca cair, mas levantar. Não era não sentir dor, mas sentir e continuar. Não era vingança, mas libertação. Hoje, 1 ano depois daquela noite horrível, olho para trás e mal reconheço a mulher que fui. A Marina que confiava cegamente,
que achava que amor significava sacrifício incondicional, que colocava a felicidade de outro antes da própria dignidade. Essa Marina morreu naquele palco, sob aplausos cruéis. E a mulher que nasceu das cinzas? Ela é mais cuidadosa, mas não cínica. Mais seletiva, mas não fechada. Mais consciente do próprio valor, mas não arrogante. Ela escolhe relações que reciprocam. Ela estabelece limites claros. Ela não aceita migalhas travestidas de amor. Ainda há dias difíceis. Dias onde a solidão pesa. Onde questiono se valeu a pena, se não deveria ter tentado salvar o casamento, se... Mas então lembro, não se salva o que nunca foi saudável. Não se conserta o que o outro quebrou deliberadamente. E nesses dias difíceis, olho no espelho e reconheço a mulher refletida, não perfeitamente curada. Cicatrizes ainda estão lá, mas de pé, inteira, dona da própria história. Recebi uma mensagem de Júlia semana passada. O processo dela ganhou. Ricardo foi condenado a compensá-la e fazer acompanhamento psicológico obrigatório. Ela disse que finalmente sentia fechamento, que podia seguir em frente. Respondi com sincero orgulho. E percebi que nossa história, minha, dela, das outras mulheres que ele manipulou, tinha um propósito maior. Não pedimos por esse sofrimento, mas transformamos em algo significativo. Augusto continua sendo mentor discreto, não romance. Nenhum de nós queria ou precisava disso. Mas respeito mútuo e amizade genuína. Você se encontrou, ele disse no último café que tomamos. Estou me encontrando, corrigi. É processo. O melhor tipo, ele sorriu, porque significa que você não parou. E não parei. Ainda estou caminhando. Às vezes tropeço. Às vezes olho para trás e sinto falta de algo que nem sei se realmente existiu. Mas sigo. Um passo por vez. Uma escolha por vez. Uma versão melhor de mim por vez. Porque a verdade é esta. Aquela noite foi horrível. Foi humilhante. Foi o fim de tudo que conhecia. Mas também foi libertação. Foi o despertar que eu precisava. Foi o empurrão doloroso que me forçou a enxergar verdades que eu evitava há anos. Ricardo disse que eu ia me arrepender, que ia ficar sozinha, que ia perceber que tinha jogado fora algo bom. Ele estava errado. Eu não joguei nada fora. Apenas parei de carregar o peso de um amor unilateral disfarçado de parceria. E sobre ficar sozinha? Prefiro 1000 vezes estar sozinha e inteira do que acompanhada e quebrada. Porque hoje entendo algo fundamental. Mulher de valor não disputa atenção. Não implora respeito. Não aceita traição fantasiada de modernidade. Mulher de valor simplesmente retira seu valor de quem não o merece. E segue, de cabeça erguida, de coração protegido, mas não fechado, de espírito machucado, mas não quebrado. Segue pra frente, sempre pra frente. E se você chegou até aqui nessa história, eu quero agradecer do fundo do coração. Compartilhar minha jornada não foi fácil, mas foi necessário, porque eu sei que não estou sozinha. Sei que tem outras mulheres passando por situações parecidas, se perguntando se são loucas, se estão exagerando, se deveriam dar mais uma chance. E para vocês, minhas queridas, eu digo: confiem no que sentem. Se algo não parece certo, provavelmente não é. Se você está sendo desrespeitada, você merece melhor. Se sua dor está sendo minimizada, você merece ser ouvida. Não é fácil, ninguém disse que seria, mas é possível, e você é mais forte do que imagina. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora para acompanhar mais histórias de superação e empoderamento. Deixa seu like se essa história tocou seu coração de alguma forma. E comenta aqui embaixo. Você conhece alguma mulher que precisava ouvir essa mensagem? Marca ela. Compartilha a força. Porque juntas, nós somos imbatíveis. Juntas, reconstruímos não só nossas vidas, mas todo um conceito do que significa ser mulher de valor. Um beijo enorme de uma mulher que aprendeu, da forma mais dolorosa, que seu valor nunca dependeu de ser escolhida. Dependeu apenas de se escolher. E hoje, finalmente,
Eu me escolho. Todos os dias.